Deus
parte que entra na minha casa, entra na minha vida. Que realmente você possa ter isso. Jesus quer entrar na sua casa e muito mais ainda na sua vida. Amém? Aleluia.
amamos, Senhor. Nós acreditamos, Deus, todo dia, Senhor, o Seu milagre em nossas mãos. É a Tua morte na cruz, é a Tua salvação, o Seu sangue derramado, Deus, lá na cruz. E nisso nós cremos, Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Louvado seja o Deus Santo nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Enquanto a gente ouve mais uma canção, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, esse é o momento de nós, num ato de alegria e de generosidade, trazermos até o altar, né? Se você não trouxe, permaneça em oração. Pai, nós te damos graças, te louvamos, Senhor, porque Tu és esse Deus que cremos, em quem cremos e que pode fazer um milagre em nós. Nós te agradecemos pelos recursos que chegam na Tua casa, porque de algum modo tens abençoado os Teus filhos, Tuas filhas, Senhor, que não falte o alimento, o suprimento para cada um, mas que haja também abundância para que o Teu povo continue exercendo generosidade, continue compartilhando aquilo que o Senhor os concede, que as bênçãos que Tu derramas sobre cada um de nós saibamos partilhar com outros, abençoá-los, a fim de que joelhos se dobrem, lábios se abram para dar glórias ao Teu nome, Senhor. Toma esse tempo de abrir a palavra, que Tu ministres ao nosso coração, que Tu nos ensines, que o nosso coração se quebrante, se renda a Ti, Senhor, seja tocado pela Tua mão de graça e de misericórdia. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode assentar. Às vezes nós nos perguntamos, né, por que algumas coisas acontecem. E se elas acontecem conosco, nós até perguntamos: por que comigo? Né? Por que comigo? Por que com alguém que nós queremos bem? Por que certas coisas acontecem? E essas coisas que acontecem e que geram questionamentos da nossa parte, às vezes nós julgamos como acontecimentos injustos até, como acontecimentos injustos, e aí uma série de outras perguntas surgem na nossa mente e no nosso coração. E é pensando nisso que nós vivemos um tempo onde muitas perguntas são levantadas, muitos porquês são levantados, porque muitos familiares perdem seus entes queridos, muita gente que nós conhecemos agora tem um dos seus queridos hospitalizado num quadro clínico grave, num quadro clínico para alguns, aos olhos humanos, irreversível, enfim, e muitas perguntas surgem nesse tempo, é natural. É pensando nisso que eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, nós iremos ler, mas depois nós vamos citar outros. A princípio iremos ler alguns versos do capítulo 1, mas depois eu quero mencionar outras partes do livro de Abacuque, que contém apenas 3 capítulos. Livro do profeta Abacuque, verso 2, capítulo 1, verso 2 ao 4. Encontrou aí? Meio complicadinho de achar, né? Lá depois de Naum, antes de Sofonias, já querendo chegar
lá no Novo Testamento. Então, diz assim, Abacuque, capítulo 1, verso 2, diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Até aí. Essas são as palavras do profeta Abacuque, que viveu num tempo que nós podemos imaginar ao ler esses versos, que não era um tempo para o qual o profeta olhava e enchia o coração de contentamento. Havia um desconforto, havia uma indignação, um inconformismo por parte do profeta Abacuque. Mas o livro do profeta Abacuque traz algumas coisas para o nosso coração, nós que levantamos perguntas, que para alguns o simples fato de levantar perguntas a Deus parece ser um pecado. Para alguns, Deus não deve ser questionado, não deve ser interrogado. Nós não podemos ir até Deus e questionarmos acerca do porquê, dos motivos, das razões. Mas a primeira coisa que a gente vê é que Abacuque é profeta, é um homem de Deus, mas na sua oração, ou na sua conversa com Deus, ele leva para Deus essas questões todas. Ele não deixa de fora. Ele não deixa de fora as interrogações. Orar também para Abacuque envolve interrogar a Deus. Envolve abrir o coração, até quando o coração está carregado de perguntas. Perguntas que talvez, no nosso entendimento, deixaria qualquer pessoa desconfortável. Para alguns, perguntas que nós não deveríamos levar para Deus, mas Abacuque leva. Abacuque, por exemplo, se queixa, no verso 2, bem provavelmente está orando há um tempo, e se queixa com Deus, porque para Abacuque Deus não está escutando a oração dele. Isso é uma primeira queixa. Porque até quando, Deus, né? Até quando que eu vou orar e o Senhor não escuta? Até quando que eu vou orar e o Senhor não escuta? Eu vou gritar violência e o Senhor parece que não faz nada. Eu estou vendo aí, estou falando e o Senhor não está fazendo. Eu não estou vendo o Senhor agir. Eu não estou percebendo que o Senhor está me ouvindo. O verso 3, por que o Senhor me mostra a iniquidade, me faz ver opressão? O Senhor está me mostrando tudo. Parece aquela ideia assim, quanto mais eu oro, mais eu vejo a maldade, mais eu vejo coisa errada, mais eu vejo o que não deveria acontecer, mas acontece, mais eu vejo injustiça, mais eu vejo pecado. Por que o Senhor me mostra tudo isso aí, e eu clamo e o Senhor não faz nada? Eu oro e parece que o Senhor não escuta. Veja bem, Abacuque leva tudo isso aí para Deus. Ao invés de ele ficar reclamando com as pessoas, ele leva tudo isso aí para Deus. Abacuque tem uma relação com Deus que ele entende que pode levar para Deus, que Deus não vai marcar um X e cancelar o Abacuque da sua relação, vai excluir Abacuque das suas conversas, que agora Abacuque é uma pessoa com quem Deus não vai se relacionar mais, porque ele trouxe perguntas desconfortáveis para Deus. Abacuque parece não ver assim. Então essas perguntas todas, essas queixas, essas questões, essas dúvidas, esse inconformismo, a sua indignação, enfim, essa queixa com Deus, Abacuque leva para Deus. A oração é lugar de nós levarmos nossas queixas também, é lugar de nós levarmos nossas perguntas, é lugar de nós levarmos nossas dúvidas. Por que morreu fulano?
Às vezes a gente se pergunta, por que morreu fulano, que eu acho que era justo, e cicrano, de repente, Senhor, que vive na maldade explícita, por que o Senhor não recolheu essa pessoa? Às vezes o nosso coração faz essa pergunta. E Abacuque, se o coração dele fizesse essa pergunta, ele levaria para Deus. Porque a oração é esse lugar onde nós levamos também nossas perguntas. E não é ofensa perguntar para Deus. Não é pecado perguntar para Deus. Perguntar para Deus não significa que nós estamos perdendo a fé. Perder a fé, o caminho de perder a fé é quando nós guardamos as perguntas e aí nós não perguntamos para Deus, e quem sabe a gente joga para as pessoas e a gente para de caminhar na fé. O que é caminhar na fé? A gente, por exemplo, para de entendendo que Jesus quer que a gente perdoe, a gente para de perdoar. Entendendo que Jesus quer que a gente faça amizades, a gente começa a se afastar de todo mundo. Isso é parar de caminhar na fé. Mas ter perguntas não é perder a fé. Todo mundo que tem fé também tem perguntas, tem dúvidas, tem questões que não tem resposta por enquanto. Mas Abacuque leva isso para Deus. Agora a oração, e isso a gente aprende no livro do profeta Abacuque, que a oração pode começar com as nossas perguntas, pode começar com as nossas queixas, pode começar com as nossas interrogações, os nossos porquês. Mas o livro de Abacuque também nos ensina, quando a gente vai lá para o capítulo 2 e chega ali no verso 1, Abacuque diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, se por um lado o lugar da oração, esse lugar onde eu posso apresentar isso tudo, a oração também é esse lugar, essa experiência onde eu preciso me abrir para ouvir o que Deus tem para dizer, o que Deus tem para dizer acerca dessas queixas, dessas perguntas, desses questionamentos, porque a oração é um diálogo, não é um monólogo. Não é um pedir, falar, é um diálogo. A gente fala e também ouve. A gente fala, mas no dizer popular, deixa Deus falar também. E Abacuque no capítulo 2 sinaliza isso para nós quando ele tem essa postura e usa essa imagem de se colocar na torre de vigia como um atalaia para ouvir o que Deus tem para dizer. Vou parar aqui e vou ouvir o que Deus tem para dizer. Porque até então, eu venho apresentando as minhas queixas. Eu venho apresentando o que me incomoda, o que me inquieta, as minhas dúvidas para Deus. Isso que é importante para mim. Isso que era importante para Abacuque. Mas enquanto ele vai orando, ele descobre que é preciso também ouvir, porque orar é dialogar com Deus, é conversar com Deus também. Então numa conversa a gente fala, mas também ouve. Abacuque percebe que muito provavelmente Deus tem alguma coisa para falar, Deus tem alguma coisa para dizer. Talvez, quem sabe, do mesmo modo que Abacuque tem questões que incomodam, que inquietam, enfim, que afligem, talvez Deus também tenha suas questões para colocar. Talvez Deus olhe para algumas realidades, isso também aflige o coração de Deus. A gente não sabe. E Abacuque entende que precisa se abrir para ouvir. E aqui Abacuque já sai daquela postura de até quando, já não aguento mais, não quero esperar mais, né? No capítulo 2, verso 1, diz que ele se coloca na torre de vigília para ver o que Deus vai me dizer, e vai aguardar. E a resposta que Deus dá, inclusive, exige dele aguardar, esperar. A resposta de Deus é mais ou menos assim: olha, Abacuque, se você achar que está demorando aquilo que eu falei que irei fazer, você espera. Se você entender que não vai demorar, mas pode ser que você ache que vai demorar. Então, se você acha que está demorando, espera. Essa ideia de
De esperar. Um homem que começa lançando sua queixa, de até quando? Eu vou ter que ficar orando aqui, o Senhor não faz nada. Agora ele se coloca disposto a ouvir, disposto a esperar Deus falar. Porque quando a gente ora, irmãos, muitas vezes não é a circunstância que muda, não são os nossos problemas que mudam ou se resolvem, não é o frio que vira calor, não é que nós estamos numa tempestade, de repente a tempestade passa, porque a gente começou a orar. Jesus fez isso aí no barco, mas nem sempre é assim. Agora tem uma coisa que sempre acontece, é que quando a gente ora, de verdade, nós somos transformados. Às vezes do lado de fora nada muda, mas do lado de dentro tudo muda. Abacuque, na medida em que se lança nessa caminhada de oração, ele vai sendo transformado. A boa oração não é aquela que muda a circunstância, que faz com que a gente, impedindo para Deus que o vento pare, o vento para. Essa oração mudou o clima, mudou a circunstância, mas não necessariamente nos mudou. A oração legítima e verdadeira é aquela que, em sendo feita, acaba mudando o homem e a mulher que ora. Porque o principal interesse de Deus não é mudar as circunstâncias, mas é mudar aquele que ora, aquela que ora. E é isso que Abacuque vai experimentando enquanto ele ora. A sua impaciência, expressa no verso 2 ao 4, vai se transformando no capítulo 2, verso 1 ao 5, porque agora vai nascendo em Abacuque uma disposição para esperar, porque ele vai entendendo que o justo não vive porque tudo dá certo, o justo vive pela fé. O soberbo vai sucumbir, mas o justo, que é o contrário do soberbo, é humilde, ele vive não porque tudo dá certo em sua vida, não porque todas as suas orações, na medida em que ele pede A, B, C, ele recebe A, B, C. Na medida em que ele pede faça chuva, faça sol, dia 5 ou 10, Deus responde exatamente como ele pede. Não. O justo, ele vive pela fé. Ele vive pela fé. O que é a fé? A fé é confiar no caráter de Deus. Fé é andar com os olhos vendados e Deus segurar na nossa mão e nos conduzir pela rua. E você e eu não enxergamos nada, nós só ouvimos a voz de Deus: vem comigo. Ele segura na nossa mão e nós ouvimos barulho de carros, ficamos assustados, dá a impressão de que algum carro vai nos pegar, e Deus segura mais forte na nossa mão e diz: vem comigo. Nós ouvimos barulho de caminhão que se aproxima de nós, de repente Deus segura na nossa mão mais forte e diz: vem comigo, e agora eu vou pedir para que você corra. E aí você diz: como que eu vou correr? Só não estou enxergando nada, eu estou ouvindo barulho de caminhão, de carro, não sei onde eu estou pisando direito. E Deus diz: você confia, vem comigo. Isso é fé, é confiar que aquele que nos conduz na vida, que nós não enxergamos a estrada, é confiável, não está de brincadeira conosco, não é um homem de duas palavras, não é um homem que ora diz sim, ora daqui a pouco diz não, não é um homem que titubeia entre um caminho e outro. Ele é aquele cujo caráter podemos confiar. Deus é aquele cujo caráter podemos confiar, e a Bíblia ainda diz que Deus nos ama. Então o que é fé? É se entregar confiantemente no caráter de Deus, ao caráter de Deus, deixar Ele nos conduzir. É isso que é fé. E Abacuque, na medida em que ora, vai percebendo que o grande desafio dele é crescer em fé, é crescer na confiança de se entregar nas mãos de Deus. E a coisa é tão assim, esse negócio de se entregar nas mãos de Deus, que na medida em que Abacuque vai aqui orando, Deus também vai respondendo.
se você olha para o verso 20, no capítulo 2, verso 20, o Abacuque cita, muito provavelmente parte de um salmo, com alguma mudança, que diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Olha que coisa extraordinária. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aquele homem que começou orando: até quando, Senhor? Porque a justiça está frouxa, a lei está frouxa, a justiça não se manifesta, né? O injusto sempre está vencendo o justo, as coisas estão tudo distorcidas, eu não vejo o Senhor fazer nada. Começa assim a oração de Abacuque. Mas agora, à medida em que Abacuque vai orando, Deus vai trabalhando na vida de Abacuque, Abacuque vai parando para ouvir, e chega uma hora que Abacuque se cala. Eu acho que essa é uma experiência, um momento da oração muito profundo, quando a gente se cala, quando a gente entende que Deus a gente não leva na conversa, que Deus não é alguém que a gente argumenta e convence, que Deus não é um bobinho, que Deus não é alguém que a gente começa a citar versículo bíblico e ele fica encantado, e aí daqui a um pouco ele faz tudo que a gente pede. Mas o Abacuque, na medida em que ele vai mergulhando nessa experiência da oração, ele se cala, porque muito provavelmente ele não tinha acesso ainda, mas se ele tivesse lido lá Romanos, talvez ele diria para Deus assim, antes de se calar, dizendo: Deus, como é que eu vou aconselhar o Senhor? Paulo diz: quem foi o conselheiro do Senhor? Porque nós sofremos a tentação, enquanto nós oramos, de começarmos a aconselhar Deus: faz isso, faz aquilo, olha, se eu podia fazer aquilo, vai lá agora, toca o fulano de tal, trabalha na vida dele. E a gente começa a orar meio que dando conselho, dando toques para Deus, como se Deus... E não que isso a gente não possa fazer, irmãos, não estou dizendo que a gente não possa fazer, mas o Abacuque, quem sabe, passou por tudo isso na oração. Chega uma hora em que ele percebe que o negócio mesmo é ele calar, para que não haja nenhum ruído da parte dele mesmo que impeça ele de ouvir a voz de Deus. E também o seguinte: na medida em que ele vai ouvindo a Deus, ele não quer justificar, ele não quer explicar, ele não quer contestar, ele não quer refutar nada do que Deus está falando, porque Deus aqui tem razão. O que Deus fala é irretocável, não tem mais o que acrescentar, não tem o que tirar, não tem o que pôr, não tem o que ajeitar. Então, diante de um Deus que fala, a gente se cala, a gente só acolhe. E Abacuque faz isso não porque alguém disse: você tem que ficar calado na presença de Deus. Não. Isso aí vai acontecendo na medida em que o Espírito Santo, né, na linguagem já do Novo Testamento, nós diríamos isso, o Espírito Santo vai envolvendo a gente, e a gente vai sendo tão tomado pela presença de Deus, e que não há necessidade mais de nós ficarmos dizendo coisas. É aquela intimidade tão grande de você olhar para a pessoa e o olhar dela já diz tudo, e o teu olhar também já é compreendido. Nem sempre a gente precisa de palavras para comunicar, nem sempre a pessoa precisa falar alguma coisa para a gente entender o que ela quer no fundo dizer para nós. Às vezes um abraço fala muita coisa, não é? Um abraço diz muita coisa. Eu me lembro recentemente no velório da irmã Celinha, as pessoas vinham, se aproximavam, colocavam a mão sobre o ombro umas das outras, os gestos que umas tinham para com as outras já diziam muita coisa, o choro já dizia muita coisa. Às vezes, em certos momentos, não é necessário palavras. O Abacuque vai mergulhando nessa experiência da oração, e ele chega e percebe que naquele momento ali não precisava palavras. Talvez Deus estava falando, ministrando, e ele queria só ouvir o que Deus tinha para dizer. Bom demais ouvir,
Porque no fim das contas, irmãos, o que transforma a gente enquanto a gente ora, não é o que a gente fala, mas é o que Deus fala. Então o silêncio é bom porque nós não corremos o risco de não entender bem o que Deus está falando. E Abacuque então traz a citação de um verso de um salmo que traduz bem essa experiência, que tem a ver com calar, se silenciar. Tem um outro salmo, o Salmo 46, verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Alguém parafraseou dizendo: calai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Às vezes a gente se calar, em alguns momentos Deus vai levando a gente para esse silêncio. A gente vem com os nossos problemas, a gente vem com as nossas perguntas, a gente vem com as nossas demandas, a gente vem com os nossos pedidos, a gente vem com a nossa vida, mas existe a vida de Deus. A gente vem com o nosso mundo, a gente vem com os nossos interesses, mas existem os interesses de Deus. E nem sempre os nossos interesses se harmonizam com o de Deus. Então a oração é esse lugar onde a gente entra com os nossos interesses, nossos pedidos, nossas queixas, mas o homem que caminha pela fé sabe que do lado de lá também tem os interesses de Deus, os desejos de Deus, os projetos de Deus, e aí a gente vai conversar. E na medida em que nós deixamos a voz de Deus envolver a gente, a nossa voz vai diminuindo, o volume da nossa voz vai diminuindo, e nós vamos cedendo e vamos passando a ouvir mais. Daqui um pouco nós mergulhamos no que Abacuque diz: cale-se diante dele toda a terra. A gente silencia, vamos ouvir. A gente quer ouvir o que Deus tem para dizer. Agora, lá no capítulo 3, o Abacuque, ainda numa experiência de oração, onde ele cita um cântico, e lá nos últimos versos do livro, verso 17 até o 19, o verso 17 descreve assim, um cenário de pós-guerra, onde a árvore não produz coisa nenhuma, não tem gado no pasto, não tem ovelha, tudo, não tem nada, não tem a mínima condição de vida, um cenário desolador. E é interessante que o Abacuque diz no verso 18: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Interessante. Quando a gente mergulha nessa experiência da oração, e a gente pode começar com as nossas coisas, nossas queixas, nossos pedidos, a gente vai sendo transformado. Chega uma hora que a gente até se cala, mas uma coisa que vai acontecer nessa experiência da oração é que Deus vai fortalecer a gente de uma maneira tão extraordinária, porque o que Abacuque diz aqui é algo extraordinário, porque está num cenário de quando o sujeito olha assim, não sabe o que fazer, onde tudo que é necessário para o mínimo de sobrevivência não existe, não tem rebanho, não tem, as árvores boas não dão seu fruto, é um cenário desolador, não há gado no curral, ou seja, o mínimo que é necessário não existe, o básico não existe. E o Abacuque diz: mas eu me alegro, não porque o básico não existe, não porque não há gado, não há rebanho, não há ovelhas, não por causa disso, mas eu me alegro porque apesar de tudo isso, Deus, eu ainda tenho a esperança de que o Senhor é a minha salvação. E além disso, Abacuque diz: o Senhor é minha fortaleza. É interessante isso, como que alguém, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança,
que mergulha nessa experiência da oração, como que essa pessoa pode ser fortalecida de maneira extraordinária. Porque se tem uma coisa que Deus faz conosco, é que diante da dor, do sofrimento, das adversidades, nós podemos nos amargurar, nós podemos nos tornar reféns da nossa dor, do nosso sofrimento, mas o que Deus faz de extraordinário quando nós oramos, é que Ele nos dá força para ir além do nosso sofrimento, para entender que a vida vai para além da nossa circunstância, para entender que a vida com Deus é mais do que figueira que não produz fruto, é mais do que curral sem gado, é mais do que pasto sem ovelha, é mais do que isso aí. É interessante como nós servimos um Deus que, quando a gente vai para o lugar secreto, nas palavras de Jesus, e derrama o nosso coração diante dele, ele é capaz de nos fortalecer. Não que a gente agora fica alienado e vai para um outro mundo, mas a gente olha para a realidade, sabe como é dura a realidade, mas parece que brota dentro de nós uma força, podemos dizer assim, sobre-humana, e que nos dá a graça para lidar com tudo isso, para passar por cima de tudo isso, para vencer tudo isso, para caminhar com esperança, apesar de tudo isso, de acreditar que tudo isso não é a palavra final, que quem dá a palavra final é Deus, e ainda aguardar da parte de Deus salvação, libertação, cura, intervenção. Quero te convidar a se colocar de pé nesse instante, a nós orarmos. Talvez você não tenha assim perguntas como Abacuque, né? Você não tenha perguntas como Abacuque, mas nós sempre temos as nossas questões, não no sentido de perguntas, porque Deus, mas nós temos aquelas coisas que dizemos para Deus: Deus, eu preciso disso, Deus, mas eu estou com esse problema aqui, como é que vai ser a minha vida? Nós temos isso. E quando a gente vai para Deus, como Abacuque foi, para esse lugar da oração, coisas extraordinárias podem acontecer ali. Eu quero te convidar para ir para esse lugar, mesmo aí onde você está, enquanto você ouve um cântico, vá para esse lugar, feche os teus olhos, vá para esse lugar da oração, onde você ouve Deus, onde Deus te fortalece. Aleluia.
damos graças, Senhor. Te bendizemos nessa noite, porque nós podemos ir até o Senhor. Podemos adentrar no lugar da oração com nossas questões, com nossos pedidos, com nossa ansiedade, com nosso medo. Podemos entrar, Senhor, com todas as questões do nosso coração, com sentimentos, ó Deus, que nos inquietam. E podemos apresentar tudo diante de Ti, sem medo, sem receio, sem temores. E Te louvamos porque na medida em que entramos nesse lugar, ó Pai, a Tua palavra nos encoraja a entrar, porque ali, na medida em que vamos abrindo e derramando a nossa alma diante de Ti, nós vamos aprendendo, Senhor, também que o Senhor quer falar conosco. Nós aprendemos que o Senhor também tem palavras para nos dizer, e são palavras de vida, são palavras de graça, são palavras de sabedoria. Senhor, nos ensina a entrar nesse lugar, nos ensina, ó Deus, em entrando nesse lugar, derramar a nossa alma, ó Deus, e destapar os nossos ouvidos, para que nós ouçamos a Tua voz, Senhor, para que o nosso coração, na medida em que oramos, vá sendo transformado, ó Deus, em nome de Jesus, e que nós entendamos que mais do que mudar uma circunstância, mais do que, ó Deus, fazer uma mudança aqui ou acolá, ó Deus, enquanto oramos, o Senhor quer transformar quem somos, porque o Senhor quer nos fazer parecidos com Teu Filho Jesus, o Senhor quer nos encher com o Espírito Santo, o Senhor quer nos fazer transbordar de graça e de glória, o Senhor quer nos fazer cantar cânticos espirituais, o Senhor quer mudar os nossos lábios, a fim de que eles não sejam lábios que pronunciam, ó Deus, palavras de destruição, mas palavras de louvor, de honra, de glória ao Teu nome, Senhor. Ó Deus bendito, nós queremos, ó, pela fé, entrar nesse lugar, onde num determinado momento, depois de derramar a nossa alma diante de Ti, nós nos calamos, porque aquilo que o Senhor diz não precisa de complementos, não precisa de cortes. Aquilo que o Senhor fala sobre nós não precisamos justificar, não precisamos explicar, não precisamos refutar, porque o Senhor tem razão. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nos ensina a ir para esse lugar, nos ensina, Senhor, a ter os ouvidos abertos, e na medida que o Senhor vai ministrando a nós, Senhor, nós cheguemos nessa experiência narrada por Abacuque, onde nós nos calamos, nosso coração se quebranta, se desmancha diante de Ti, nosso coração se rende, nós nos entregamos a Ti, nós nos curvamos à Tua santa vontade, ó Espírito Santo de Deus. E é nesse lugar, na presença do Abba, que nós somos fortalecidos. A circunstância pode continuar do mesmo jeito, com a mesma dureza, com a mesma dificuldade. Ó Deus, a circunstância pode continuar gigante como um Golias, mas o Senhor nos fortalece. Louvado seja o Teu nome. O Senhor nos fortalece. Nós saímos desse lugar, Senhor, fortalecidos, na esperança de que ó Deus querido, na esperança de que podemos aguardar a salvação que vem do Senhor. Ó Deus, saímos desse lugar fortalecidos, ó Deus bendito, a ponto de olhar para a circunstância, para a realidade dura e saber que ela não tem a palavra final, porque Tu tens a palavra final. Nós podemos sair deste lugar de cabeça erguida, Senhor, sabendo que mesmo tendo aos olhos humanos tudo para andarmos de cabeça baixa, abatidos, como derrotados, cabisbaixos, ó Deus, mas nós saímos dali de cabeça erguida, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança,
O Senhor que trabalha em nosso favor, e esse Deus que trabalha em nosso favor não dormita nem dorme, não dorme nem cochila, o guarda de Israel. Ele trabalha. Louvado seja o teu nome, nós te bendizemos, ó Deus, e te pedimos, estende a tua mão sobre nós, abençoa o teu povo aqui, Senhor, fortalece-nos para os desafios que nós teremos, Senhor, nessa semana, ó Pai, as dificuldades que haveremos de enfrentar, mas que no Teu nome nós haveremos de lidar com cada uma delas, porque fomos fortalecidos pelo Senhor. Haveremos de ter sabedoria para lidar com cada uma delas, porque fomos fortalecidos pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor te dê a paz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te encha de alegria, que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo se derrame sobre você hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.